Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Dani, eu sou professor e advogado e vim falar com vocês de forma rápida um pouquinho a respeito da prova. Das provas no processo, em especial provas em espécie como confissão, prova testemunhal, interrogatório do acusado. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema? Então vamos lá pessoal, a gente está falando aqui das provas e vamos falar a respeito da confissão, ou melhor, do interrogatório. Do acusado. Vamos lá. Pessoal, o que a gente pode falar ou relembrar do interrogatório do acusado? Aonde que ele está previsto lá no nosso Código de Processo Penal? Então, o interrogatório do acusado tem previsão legal, pessoal, entre os artigos 185 a 196. Então, artigos aqui, ó. 185 até 196, claro, do CPP, né? Pessoal, o interrogatório é o momento em que poderá ser exercido o direito da defesa pessoal do acusado. E essa defesa pode ser positiva, ele falando, ou negativa, ele se mantendo em silêncio. Então, importante também lembrar, pessoal, que o interrogatório é a expressão máxima da defesa pessoal do acusado. Defesa pessoal. Pessoalmente ele vai fazer o seu interrogatório, ele vai responder as perguntas, né? Ou vai ficar aí calado, né? O direito ao silêncio. Lembrar que a ampla defesa, pessoal, ela é observada pela soma de defesa técnica, aquela como regra feita pelo advogado, e pela defesa pessoal, aquela feita pelo próprio acusado. E o interrogatório é esse momento pleno, máximo da defesa pessoal. Tá? Galera, havendo mais de dois réus, então havendo uma multiplicidade de acusados, múltiplos acusados, se ocorrer um processamento criminal com múltiplos acusados, pessoal, a gente tem que lembrar que o interrogatório vai ser realizado separadamente. A defesa do corréu pode fazer perguntas e também a acusação, claro. O interrogatório, pessoal, de corréu delator deve ser realizado antes dos demais corréus delatados. Certo? Então lembrar, pessoal, que se existem múltiplos acusados, os interrogatórios eles devem ser feitos de forma separada. Separadamente. Tá? Separadamente. E lembrar, se tiver algum réu delator, galera, esse réu delator fala sempre por primeiro. E por que fala por primeiro? Para que os outros possam, né, ter aí a sua defesa, a sua ampla defesa máxima. Primeiro produzem as provas contra mim, depois eu me defendo delas. Então o interrogatório dos delatados tem que ser feito depois. Tá? Lembrar ainda, galera, que o interrogatório ele pode ser repetido a qualquer momento. Pode ser repetido. Pode ser repetido. Isso está onde, galera? Isso está lá no artigo 196. Tá? Então diz lá que o interrogatório pode ser repetido ou a pedido das partes ou também a determinação do juiz. Tá? E, galera, importante também o artigo 217. O que fala lá o artigo 217 do Código de Processo Penal? Permite, pessoal, que o réu seja retirado da sala se o juiz verificar que a sua presença pode causar algum tipo de temor, de constrangimento, de humilhação à vítima ou à testemunha.
mas obrigatoriamente tem que permanecer em sala, portanto, o seu defensor, tá bom? E também, galera, um artigo que cai bastante, inclusive em concurso, é esse artigo 185 do Código de Processo Penal, que permite o interrogatório por videoconferência, pessoal. Interrogatório aqui por videoconferência. Esse interrogatório, pessoal, por videoconferência, ele pode ser realizado, claro, mas é uma medida excepcional, não é a regra, tá? E ele vai ser realizado quando o réu estiver preso, né? Sempre assegurado, claro, o direito aí à entrevista prévia com o seu defensor, tá, pessoal? E ainda essa entrevista tem que ser reservada, né? Tudo bem aqui? Tudo certo? Vamos seguir para um outro meio de prova, depois do interrogatório do acusado? Vamos falar um pouquinho a respeito da confissão. Vamos falar um pouquinho a respeito do meio de prova da confissão. Pessoal, a confissão ela tem previsão lá no Código de Processo Penal, nos artigos 197, 197 até o 200. Tá? Pessoal, a confissão, lembrar que ela vai ter um valor relativo. Valor relativo. Por quê? Lembrar, pessoal, que nenhuma prova tem valor absoluto, né? Então, mesmo o acusado confessando, essa confissão vai ter que estar de acordo com as outras provas produzidas no processo, né? Tem que estar em conformidade com o restante da produção de provas, tá? Lembrar, pessoal, que além de ter valor relativo, essa confissão ela é divisível e retratável, certo? E ainda, pessoal, o artigo 198 traz que deve ser feito esse procedimento de produção de provas à luz do direito constitucional do silêncio. Se ele quiser se manter em silêncio, ele pode se manter em silêncio. Tá? Lembrar também, pessoal, que o silêncio para o processo penal, ele não é valorado, não tem valor nenhum. Então, o silêncio ele é neutro. Tá? Ele é neutro. O que é ser neutro? Ele não pode servir nem de forma positiva para condenar, né? Dizendo, quem cala consente, se ficou em silêncio é porque devia, logo se devia, deve ser condenado. E nem de forma, pessoal, negativa aqui, né? Negando ou absolvendo o acusado, tá? Então, para nós, o silêncio ele é neutro. O processo penal aqui, ele entende o silêncio como neutro. Não dá nem para valorar de forma positivamente e nem para valorar de forma negativamente. Perfeito? Um outro meio de prova, pessoal, que a gente pode tratar aqui são as perguntas ao ofendido, a vítima. Também podem aí, pessoal, ser realizado e é aí um meio de prova, né? Aonde está isso lá no nosso código, pessoal? As perguntas ao ofendido ou à vítima, elas estão presentes lá no artigo 201 do Código de Processo Penal, tá? E aí lá, pessoal, fala que a vítima não vai prestar compromisso de dizer a verdade, certo? Então, não é ela, pessoal, compromissada. E também que não dá para computar a vítima ou o ofendido no limite das testemunhas, tá, pessoal? Pode a vítima também requerer que o réu seja retirado da sala. Lembram ali do artigo 217, né? Se esse réu de alguma forma estiver causando algum constrangimento, tá, alguma humilhação à vítima, ele pode ser retirado da sala, desde que, claro, sempre o seu advogado acompanhe esse momento aí de oitiva de perguntas à vítima ou ofendido, certo? Galera, claro que a gente tem que colher essas perguntas da vítima ou do ofendido com um certo
receio, não diria que seja a palavra certa, mas uma menor credibilidade. Porque quer queira, quer não, a vítima ela está intimamente ligada à causa, correto? Ela quer efetivamente a condenação do acusado, ainda mais que ela não presta conta de dizer a verdade. Porém, lembrar que existem crimes sexuais, pessoal, crimes aí às escondidas, em que a palavra da vítima tem muita validade, né? Na Lei Maria da Penha também, né? Porque são situações que acontecem entre quatro paredes, intramuros, né? E, portanto, a palavra da vítima aí se torna, muitas vezes, a única prova que a gente tem para condenar o acusado, certo? Lembrar sempre que não existe prova absoluta, que todo esse contexto, de alguma forma ou de outra, tem que ser comprovado com outras informações processuais, tá bom? Então, galera, o que a gente viu nesse vídeo foram algumas provas, o interrogatório do acusado, também vimos a respeito da confissão e também vimos aí, pessoal, perguntas ao ofendido e à vítima. Muito obrigado, tchau, tchau.